A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 198 da nossa leitura bíblica. Estaremos lendo Isaías do capítulo 31 ao capítulo 33. O nosso tema, o Senhor é a verdadeira segurança. Os egípcios são homens e não deuses. Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra porque são muitos, e em cavaleiros porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado, e juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, descerá para lutar sobre o Monte Sião e sobre a sua colina. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém, ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro, que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Síria cairá pela espada não de homem, a espada não de um ser humano a destruirá. A Síria fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio, os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Um reinado de justiça, Isaías 32. Eis aí um rei que irá reinar com justiça e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra e de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e o fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala tolices e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza se mantém em pé. Advertência contra as mulheres de Jerusalém. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor. E vocês que estão confiantes tremam de medo, tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas, onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos.
Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos passarem em liberdade. A aflição e o livramento de Jerusalém. Isaías 33. Ai de você, destruidor que nunca foi destruído. Ai de você, traidor que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto, os povos fogem. Quando tu te ergues, as nações se dispersam. Então o despojo que vocês ajuntaram será recolhido, como se devorado por uma nuvem de gafanhotos. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade e abundância de salvação, sabedoria e reconhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Eis que os heróis pranteiam nas ruas e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas. Ninguém passa por elas. Rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, não há respeito pelas pessoas. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e murcha. Saron se torna como o deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei, agora serei exaltado. Vocês conceberam palha e darão à luz restolho. O sopro que sai da boca de vocês é um fogo que os há de devorar. Os povos serão queimados como se queimou a cal. Como espinhos cortados serão jogados no fogo. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz. E vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão atemorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão e com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, a água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei, na sua formosura verão a terra que se estende até longe. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? E onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha que não se pode entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, a habitação tranquila. Só um minutinho, senhor. Tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas nem rebentadas, nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será gracioso, fará as vezes de largos rios e canais. Nenhum barco a remo passará por eles, navios grandes por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Agora as suas cordas estão frouxas, não permitem firmar o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de muitos despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Glória a Deus. Vamos às leituras complementares.
Uns confiam em carros e outros em cavalos. Salmos 20, número 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. O efeito da justiça será paz. Isaías 32, verso 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Recebemos um reino inabalável. Hebreus 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Dá um check de leitura concluída, meu irmão. Nosso resumo diz assim: Deus confronta a falsa confiança e reafirma que somente Ele é refúgio seguro. A justiça do Senhor estabelece paz e sustenta seu povo. Glória a Deus. Amado irmão, lembrando que logo mais às 19 horas temos então o nosso devocional. Tá bom? Deus te abençoe e fica na paz, Senhor Jesus.